seguir, vamos ver um exemplo envolvendo a ideia de função contínua. Toda função f que vai de z em R, ela é contínua. Por quê? Porque todos os pontos pertencentes a z, ou seja, para todo x pertencente a z, esses pontos são isolados. O conjunto dos números inteiros é um conjunto de pontos isolados. Sendo assim, f é uma função contínua. Ok? Por quê? Porque se z é um conjunto de pontos isolados, então f é contínua. Do mesmo modo, nós podemos definir o exemplo 2, uma função f de x em R, definida por x igual 1 meio 1 sobre n. Então nós dizemos o quê? Que essa função também é contínua, já que o conjunto x é um conjunto de pontos isolados. No nosso exemplo 3, nós também vamos definir uma função f de x em R e vamos definir o conjunto x sendo formado pelos elementos 0, 1 meio, 1 sobre n e assim por diante. Então, aqui nós podemos dizer o quê? F é contínua. Desde que aconteça o quê? Seja contínua, desde que seja contínua em zero. Se ela for contínua em ponto zero, ela vai ser uma função contínua. Por que a importância do zero aqui? O zero, neste caso, neste exemplo, ele é um ponto de acumulação. Então, se o zero é um ponto de acumulação, para que a função f seja contínua, ela tem que ser contínua no zero. Okay? Lembremos da nossa observação. Né? Se A é um ponto de acumulação, domínio da função, a função ela é contínua, se e somente se acontecer o quê? O limite da f de x, quando x tende a A, for igual a f de A. Okay? Então, ficam esses exemplos envolvendo funções contínuas. Vamos falar agora sobre um teorema bastante importante quando estudamos a continuidade de funções. Nós vamos chamar esse teorema de teorema número 1. O enunciado do teorema ressalta que vamos considerar aqui, sejam f e g funções que vão do conjunto x ao conjunto dos números reais. Então, f e g contínuas no ponto A pertencente a x, com f de A menor do que g de A. O teorema diz o seguinte, que existe um delta maior que zero, tal que
a função f de x é menor que a função g de x para todo x pertencente ao conjunto x interseção a menos delta, a mais delta. Esse teorema diz então, se f e g são contínuas num ponto A, e f de A é menor que g de A, então existe um delta maior que zero, tal que f de x é menor do que g de x, para todos os x que pertencem a x interseção a menos delta, a mais delta. Então nós devemos demonstrar este teorema. Qual será o caminho, então, usado para fazer esta demonstração? Então nós vamos partir do fato de que f e g elas são contínuos no ponto A. Ok? Vamos para a demonstração do nosso teorema. Consideremos as seguintes condições, então, antes de utilizarmos o fato de que f e g são contínuos no ponto A. Vamos chamar de C um ponto definido por g de A mais f de A dividido por 2. E consideremos epsilon dado por g de A menos C ou C menos F de A. Em ambos os casos, o epsilon vai ser maior que zero. Muito bem. Então, neste caso, vamos só ressaltar isso daqui, que o epsilon vai ser maior que zero. Pela definição de continuidade, né, e pelo fato de f e g serem funções contínuas, vamos colocar aqui, ó, pela definição de continuidade, existem um ΔI maior que zero e um ΔI maior que zero, tais que se x menos a é menor que ΔI, então f de x menos f de a vai ser menor que epsilon. Do mesmo modo, se x menos a é menor que ΔI, então g de x menos g de a é menor do que epsilon. Vamos chamar essa daqui de condição asterisco, essa daqui de condição 2 asteriscos. Então, de 1 asterisco e 2 asteriscos, o que nós temos? Nós temos que f de x é menor do que epsilon mais f de a e maior do que menos epsilon mais f de a. Então, isso aqui é da condição asterisco. Na condição 2 asterisco, nós temos que g de x é menor do que epsilon mais g de a e maior do que menos epsilon mais g de a. Lembremos que o epsilon é igual a g de a menos c. Então, no primeiro caso,
que nós temos? E o epsilon, além disso, é igual a C menos f de A. Substituindo o primeiro caso, nós vamos ter C menos f de A mais f de A menor do que f de x, que é menor do que C menos f de A mais f de A. No segundo caso, nós vamos ter o quê? G de A menos C, no lugar do epsilon, mais G de A menor que G de x, menor do que G de A menos C, mais G de A. Daqui nós podemos considerar que menos C mais 2FA menor do que FC menor que C. E no segundo caso, nós podemos considerar o quê? Que C menor do que G de x, que é menor que menos C. Muito bem. Com isso, nós concluímos o quê? Que para todo x, nós temos f de x menor do que g de x, ok? G de x menor, f de x menor do que g de x.